para que você consiga realmente ganhar dinheiro produzindo peixe, ter lucro produzindo peixe, a primeira coisa é querer tirar o seu projeto do papel. E o nosso tema de hoje, que é uma oportunidade, é um atalho, né? Um acesso, uma coisa que pode te ajudar, são conhecimentos e estratégias que vão te ajudar a ter uma piscicultura produtiva. E no caso de hoje, o nosso tema é tire do papel o seu projeto de como ganhar dinheiro produzindo peixes. Se passa pela sua cabeça, você ainda não produz peixes e você tem um projeto, tem um sonho, tem o desejo de produzir peixes. Se você já tem uma área, né, aquela área está improdutiva, se você já tem uma propriedade que tem água e que já até colocou um peixinho, mas ainda não faz isso de maneira profissional, ainda não faz isso de maneira eficiente, produtiva e lucrativa, eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas que talvez te encorajem a tirar o seu projeto de produzir peixes do papel e, melhor, de conseguir ganhar dinheiro com isso. Porque o que acontece? Muitas pessoas produzem peixe e, nesse caso, não produzem. Eu costumo dizer que criam peixe. Abre o buraco, joga o peixe lá dentro e vai ver se o peixe vai ficar, né? Vai esperando para ver quando é que esse peixe vai ficar pronto. E aí, nesse caso, é muito difícil você conseguir ter retorno financeiro, ter lucro com uma produção dessa maneira, com uma criação de peixe dessa maneira. Então, para que você consiga realmente ganhar dinheiro produzindo peixe, ter lucro produzindo peixe, a primeira coisa é querer tirar o seu projeto do papel, né? Querer fazer esse negócio dar certo, é querer executar isso. Porque sonho, se for só sonho, se você não colocar, não escrever as próximas etapas, vai ser só um sonho. Mas se você coloca o passo que você tem que fazer, o próximo passo, a próxima ação que você precisa executar, os próximos contatos que você precisa fazer para que o seu projeto saia do papel, aí sim você está planejando, você está executando. Então, a primeira coisa é essa, né? Você querer tirar o seu projeto do papel e querer fazer isso da maneira correta. Porque se você faz da maneira correta, a chance de que o seu negócio dê dinheiro mais cedo e que você tenha resultados, seja produtivo, são maiores. Então, fazer do jeito certo. Né? O que é fazer do jeito certo? Primeira coisa é você estudar sobre a sua área, entender sua área, entender o seu sistema de produção. Eu falo muito aqui para vocês sobre entender o teu sistema de produção. Se você não conhece a capacidade da sua propriedade, não sabe desnível da sua propriedade para saber se a água que você tem lá do rio, do córrego, não vai chegar por gravidade, por exemplo, lá no lugar onde você vai construir os viveiros. Porque pode acontecer de água que você vai desviar só chegar lá no lugar onde você quer construir os viveiros através de bombeamento. E aí, será que isso é viável financeiramente? Então, você ter a noção de, primeiro, reconhecimento do seu lugar de implantação da piscicultura, entender o tipo de solo, entender volume de água, entender todas as condições da propriedade que você já tem hoje, para que, a partir de então, você comece a executar, né, a tomar ações que vão te ajudar a tirar o seu projeto aí da sua piscicultura, da sua produção de peixes do papel. Então, só que por outro lado, não é assim, eu só vou fazer quando o negócio estiver perfeito, quando eu estiver com tudo, com todo o desenho esboçado, quando eu tiver aprendido 100% de como produzir peixe, quando eu já tiver 100% da minha área liberada. Não, na piscicultura você pode ir fazendo, indo passo a passo. Então, você
Vamos dar um exemplo aqui. Se você quer implantar 10 hectares de lâmina d'água, você pode, e não tem o dinheiro para todo esse volume ainda de implantação, você pode ir fazendo isso aos poucos. Então, você faz o projeto de uma parte, implanta uma parte, né? Começa uma parte, vai ganhando dinheiro com essa primeira parte, e depois, conforme essa primeira parte vai dando retorno, você vai fazendo a ampliação. A piscicultura é igual uma outra empresa qualquer. Ninguém começou uma Magazine Luiza da vida do tamanho que a Magazine Luiza é hoje, né? A dona Helena Trajano, ela não começou a Magazine Luiza já com tantas lojas quanto ela tem hoje. Ela foi crescendo aos poucos. E na piscicultura é a mesma coisa. Então, o que você pode fazer? Constrói o primeiro viveiro, né? Constrói o primeiro viveiro dentro das condições financeiras que você tem para implantar essa construção, dentro das condições financeiras que você tem para aquisição da ração, né? Então, já viu todas as etapas de implantação do projeto, a construção dos viveiros. E aí, mas você ainda vai ter dinheiro para comprar a ração dos peixes ao longo dos 6 meses ou dos 8 meses que você for produzir esse animal? E aí é que tá que muitas pessoas erram, né? E quando eu falo, vai fazendo e vai melhorando, vai fazendo, vai começando e vai aprendendo, é isso. Começa pequenininho, porque se você já começa grande, o volume de dinheiro que você precisa ter é muito maior. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu vou voltar nos 10 hectares, se eu começo a minha piscicultura com 10 hectares e todo o dinheiro que eu tenho para investir na implantação da minha piscicultura, eu gasto todo esse meu dinheiro com o projeto, com a legalização da piscicultura, com a construção dos viveiros, quando eu vou comprar levino, quando eu vou comprar a ração, me falta dinheiro. Então, é melhor você começa pequenininho, beleza, faz o projeto de tudo, mas ao invés de construir tudo, de já construir tudo, constrói um viveiro. Constrói um viveiro, trabalha esse um viveiro, faz dinheiro, né? Vai fazendo dinheiro, porque com um viveiro você, com o dinheiro que você tem, você consiga manter o volume de ração. E por que eu falo em manter volume de ração? Porque muitas vezes as pessoas entram na piscicultura achando que o teu custo de investimento vai ser só a construção do viveiro, vai ser só o projeto do viveiro, vai ser só a compra do alevino. Mas você tem ainda, pelo menos, no mínimo, 6 meses de aquisição de ração. E se você não decidiu que vai usar ração na produção do seu peixe, já sinto lhe informar, você muito dificilmente vai ter uma piscicultura produtiva, que é justamente o que nós vamos ver lá no evento do dia 12 a 16 de julho. Então, se você não está com a mentalidade de pensar assim, gente, eu preciso ter uma piscicultura produtiva, e para ter uma piscicultura produtiva, eu já sei. Eu já aprendi isso lá com a Soraya, eu já aprendi isso lá na faculdade, eu já aprendi isso com outros piscicultores, que piscicultura produtiva é produzindo com alimentação de peixes através de ração e não com outro tipo de alimento. Então, se você não tem o dinheiro da ração suficiente para manter o seu ciclo de produção ali esse primeiro ano, né? Então, os 6 meses, já sinto lhe dizer que vai ser difícil. Ó, aqui o Roger, meu aluno, dizendo, use Socil, né? Socil, a melhor ração do Brasil. Né, Roger? Isso aí. Tá? Então, eu já sinto lhe dizer que você não vai ter, não vai conseguir respirar. Por que eu falo isso? Porque se você não sabe que você vai ter o custo com ração, e o teu custo com ração, mesmo que você compre venda direta, e venda direta é o que a gente chama de você comprar direto da fábrica, mesmo que por representantes ou por distribuidores, os prazos de pagamento para as indústrias não são tão longos, ou seja, você não consegue colocar o seu peixe, alimentar todo o ciclo de produção e só quando você for abater o peixe é que você pagar a ração. Isso não funciona, isso não acontece na piscicultura ainda, né? A não ser que você faça parte de algum tipo de sistema de integração aí,
né? Eu não sei como funcionam os sistemas integrados na piscicultura, né? Então, mas de maneira geral, no Brasil, a gente ainda não trabalha com sistemas integrados, como ocorre na suinocultura e na avicultura. Os produtores, os piscicultores, eles são independentes. Ou seja, você precisa sim ter o dinheiro, e eu estou falando isso para vocês, não é porque isso precisa ser um obstáculo, não é porque isso precisa ser não é porque isso precisa ser um obstáculo, não é porque isso é uma objeção, uma dificuldade para você. Não, eu deixo isso aqui claro, limpo, transparente, para que você não tenha problemas ao longo do seu ciclo de produção. Muitas pessoas começam a produzir peixe achando que vão conseguir. Coloca o peixe, compra um volume de ração e só vai pagar a ração quando abater o peixe. E não é assim que acontece. A piscicultura no Brasil ainda é feita de maneira independente. Então, você precisa ter o dinheiro para comprar a ração ao longo do teu ciclo de produção. Ah, as fábricas fazem o parcelamento né, no boleto, fazem, mas mesmo assim esse parcelamento é 15 dias, 30 dias, 40 dias, no máximo 90 dias, 30, 60, 90, por exemplo. Então, você precisa sim se organizar. Então, ter o dinheiro para você tirar o projeto do papel, construir o viveiro, puxar a água do córrego, da lagoa, da represa de onde você vai fazer o desvio da água, do projeto, do alevino e da ração. Por isso que é melhor começar pequeno e ter dinheiro para que você consiga manter a compra de ração ao longo de todo o teu ciclo de produção, do que começar com um monte de lâmina d'água, né? Grande quantidade de lâmina d'água, e chegar na metade do ciclo, ou né, quase perto do peso de abate do peixe, e aí você não ter mais dinheiro para comprar ração. E ó, gente, por que eu tô falando isso para vocês? Ai, Soraya, mas acontece isso? Acontece. Acontece mais do que vocês podem imaginar. E aí, o que acontece? Chegou lá, vamos dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Então, eu estou produzindo tilápia, eu vou tirar minha tilápia com 800 gramas, cheguei em 600 gramas, a minha tilápia, acabou meu dinheiro, eu não tenho mais dinheiro para comprar a ração. O que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abater um pouco, vou vender um pouco do meu peixe, e com um pouco da venda do meu peixe, eu tiro dinheiro para ração, para comprar mais ração. Só que, como é que você vai vender? Para quem que você vai vender a tilápia que ainda não chegou no peso de abate? Se você não faz esse planejamento, você não consegue engordar ela, porque aí você não tem a ração. E aí, o que acontece? Muitos piscicultores, então eu preciso fazer esse peixe chegar, e tá todos os peixes no mesmo viveiro. Então, eu vou começar a dar soja, milho, casca de mandioca, capim, bolacha, pão, que nem a gente já viu umas histórias por aqui, inclusive de gente, da galera que assiste aqui, começa a dar alimento alternativo, alimento que não é alimento, né? Qualquer tipo de alimento aí, alternativo, enfim, que não seja uma dieta completa, que não seja desenvolvida para ganho de peso de maneira produtiva do peixe, da tilápia, da espécie que você for produzir. E aí começa a alimentar aquele peixe com 600 gramas, com casca, com tudo que tiver lá, qualquer coisa que sirva para esse peixe ser, né, ganhar peso. E aí é que está o grande erro. Na ânsia de querer fazer o peixe ganhar peso, estraga a qualidade de água, atrapalha o rendimento corporal. E se a gente estiver falando de tilápia, isso é ainda mais importante, porque a tilápia você vende para o frigorífico, independente se é para o frigorífico ou para consumidor final, a maioria da venda da tilápia é feita na forma de filé. Então, se você começa a fornecer resíduo de farelo de qualquer coisa, de casca, de vísceras, de qualquer coisa que você vai fornecer lá dentro do viveiro, porque você não tem mais dinheiro para comprar ração, isso vai prejudicar muito, muito, muito
o rendimento de carcaça, o rendimento de filé do teu peixe. E aí, na hora de vender, ou se você mesmo for fazer o abate do peixe para vender o filé, você vai perceber que você engordou, conseguiu chegar lá nos 800 gramas, zoou com a qualidade de água, estourou mesmo, deu pau na qualidade de água, porque você teve que fazer lá os seus 200 gramas por peixe, né? Alimentando num tipo de alimento que vai estragar muito a qualidade de água. E aí você vai gastar com manutenção de viveiro depois que fizer a despesca, e ainda vai ter perda de desempenho do rendimento de carcaça, do rendimento de filé, que vai atrapalhar muito essa comercialização, principalmente se você for entregar para frigoríficos que fazem o processamento desses peixes pensando no filé, tá? Então, quando eu falo entre pequeno, comece pequeno, pensando no volume de ração que você vai precisar comprar ao longo do teu ciclo de produção, é para que não aconteça esse tipo de problema. Porque acontece. Gente, acontece. O Roger está aqui, provavelmente não me deixa mentir. Eu trabalho com venda de ração, eu vejo isso todos os dias de cliente meu, né? Tá com o limite estourado dentro da fábrica, não consegue mais comprar porque não tem mais limite, não consegue comprar mais ração porque não tem mais o dinheiro à vista, o peixe ainda não está pronto, não consegue engordar o peixe. Então, isso é muito comum acontecer. E a única coisa que faltou nesse processo foi planejamento. Soraya, mas tem como eu saber a quantidade de ração que eu vou gastar ao longo do meu ciclo de produção antes mesmo de eu colocar o peixe? Tem. Tem sim como a gente saber, tá? Então, você saber fazer esse planejamento, aqui o Roger falando, ó, muito mesmo, muita gente acaba atrasando isso sem contar no atraso, né? Se você não faz esse planejamento, você vai alimentar com outro tipo de alimento ao invés da ração. Então, ao invés de você ter um ciclo de produção de 6 meses, você vai ter um ciclo de produção talvez de 6 meses e meio, 7 meses. Isso vai atrapalhar a eficiência produtiva da sua piscicultura, tá? Então, se você não tem um projeto, se você não tem um planejamento, se você não tem um plano de ação para tirar esse seu sonho, essa sua vontade de querer viver da piscicultura, quem quer aqui viver de piscicultura? Viver de produzir peixe? Ou ter na piscicultura uma fonte de renda? Ou ter na piscicultura a sua aposentadoria. Que delícia seria isso! Os meus colegas, né, de faculdade, os meus amigos falam que eu não trabalho porque eu só trabalho com peixe, trabalhar com peixe não é trabalhar. Imagine você vivendo, né, tendo do seu ganha-pão a produção de peixes. Ia ser maravilhoso? Para você seria maravilhoso isso? Para mim é. Eu não sei se para vocês é. Para mim é. Eu sou muito, muito feliz fazendo o que eu faço, e como os meus amigos dizem, eu não trabalho, né? Eu estou sempre a lazer aí, porque para mim a piscicultura, né? É mesmo um passatempo, é quase que um passatempo. Então, eu sou muito satisfeita com isso. Se para você, se esse seu projeto aí de produzir peixe, ó, gente, não é criar peixe, não, cavar um buraco, jogar peixe lá dentro e deixar ver se ele vai engordar. Não é, não. É produzir peixe e fazer esse peixinho dar dinheiro para você. Ao invés de você botar o teu dinheiro lá na caderneta de poupança, que não rende nada, coloca o teu dinheiro na piscicultura e faça esse dinheiro multiplicar para você, tá? Então, não é só deixar aquilo ali lá no papel, é você precisar tomar as estratégias, planejar quais são os passos, qual o volume de dinheiro que você tem disponível para você conseguir tirar o seu projeto do papel, né? Porque, de novo, eu estou falando para vocês aqui que existe uma maneira da piscicultura ser produtiva, rentável, lucrativa? Existe, mas não existe como você colocar a piscicultura sendo produtiva, sendo rentável para você, se você não colocar né, não investir dinheiro e conhecimento ali naquele negócio. Afinal de contas, a gente está falando de uma empresa rural. Não tem como, eu colocar vamos pensar numa mercearia. Dá para eu
só abriu, eu vou abrir uma mercearia. Abrir a porta da mercearia e não comprar gôndola para expor os produtos, não comprar máquina registradora, ou computador, software para fazer o negócio funcionar depois? Não, eu preciso investir o primeiro dinheiro. E na piscicultura é igual. Se você quer tirar o seu projeto do papel, primeiro é isso. Quanto de dinheiro você tem disponível para fazer isso? Quanto de área você já tem disponível hoje? Inclusive, já que eu toquei no assunto de área, eu já quero deixar claro para vocês aqui, ó. Não me venham com essa história de criar peixe em caixa d'água. Criar peixe em caixa d'água dá certo se você, primeiro, investir em alta tecnologia, ou se você está pensando em produzir 2 peixes por cada 6 meses, 3 quilos de peixe a cada 6 meses para você e sua esposa, para você e seu marido. Peixe em caixa d'água não é peixe de produção comercial, não é peixe que você vai vender em volume para frigorífico. Não é o tipo de produção que você consegue viver daquilo, tá, gente? Não tirem isso da cabeça. Dá certo para você comer um peixinho de vez em quando, se você quer ter aquilo como lazer, como atividade. Produção de peixe para dar dinheiro, para ser rentável, para você vender para o frigorífico, vender na feira, vender em qualquer lugar, precisa ser em viveiro escavado, precisa ser em tanque-rede, precisa ser em sistemas de alta tecnologia. O que eu estou falando para vocês aqui é baixa tecnologia. Viveiro escavado, então um tanque construído na terra e água. É isso. Peixe e ração, tá? Existem outros sistemas de produção? Existem, mas a gente está falando aqui hoje de tanque construído na terra, água, peixe e ração. É assim. Dá para ter piscicultura produtiva desse jeito? Dá. Dá para tirar a piscicultura, o sonho de viver da piscicultura do papel só com esses 4 itens que eu falei para vocês aqui? Viveiro, água, peixe e ração? Dá. Você só precisa planejar, entender o negócio e fazer acontecer, e executar. Não é esperar estar tudo 100% no papel e depois fazer. Vai estudando, vai calculando, vai planejando e vai fazendo. Porque assim você vai conseguir, inclusive, ampliando os seus sistemas de produção, tá? Por isso, é importante, assim, por que ela é uma grande oportunidade, esse projeto, tirar o projeto do papel, é principalmente uma grande oportunidade para quem já tem uma área. Porque se você não tem ainda uma área, se você não tem uma chácara, um sítio, uma fazenda que tenha a possibilidade de você puxar a água para fazer a produção, aí o teu caso é produção ou em tanques-redes, né? E aí buscar licitação em parques aquícolas, então é outro tipo de negócio, ou então você ter a disponibilidade financeira de adquirir áreas de terra, né? Porque daí você precisa ter um sítio, você precisa ter uma área rural com água disponível para investir na atividade. Então, são 2 questões aqui. Então, se você não tem a área ainda, se você não tem a chácara, não tem um sítio, não tem uma fazenda que tem água disponível, talvez seja de você avaliar. Será que o dinheiro que você tem disponível hoje, né, é o suficiente para você comprar uma chácara, comprar um sítio para poder investir na atividade? Se sim, beleza, continua comigo e vamos continuar e entra na semana produtiva da Semana Piscicultura Produtiva junto comigo. Se não é o teu caso, se você não tem área, chácara, sítio, fazenda, ou se você não tem o dinheiro para investir na aquisição de uma área rural, talvez seja o momento de você, antes de tirar o seu projeto do papel, pensar em encontrar maneiras de adquirir dinheiro para conseguir ter uma área rural primeiro. Porque o primeiro passo é esse. Porque se você não tem a área rural e não existe a possibilidade de você conseguir área, parques aquícolas, né, licitação em parques aquícolas aí para produzir em tanque-rede, não tá para você aqui. Precisa encontrar outra maneira, tá?
Agora, o cara que já tem uma fazenda, a mulher que já tem uma chácara, já tem um sítio, já tem uma área rural e tem essa área rural com a possibilidade de captação de água, gente, tá perdendo uma super oportunidade. Quantas vezes eu já falei para vocês aqui que mesmo em tempos pandêmicos a gente teve crescimento de 5,4% da piscicultura no Brasil. Então, no ano de 2020, todos os setores, a gente teve grandes problemas econômicos, né, no Brasil, em vários setores da cadeia, vários setores aí, né, da economia, mas a piscicultura foi um dos setores que teve um crescimento de 5%. Então, a gente está, assim, num momento de expansão, a gente está na possibilidade de você investir na atividade, de investir, de entrar nesse setor. Então, aproveitar esse negócio. Quem já tem a área já está, ó, na frente. Já está na frente, porque aí você só precisa ter o dinheiro para construir os viveiros. Ah, mas eu já tenho uma lagoa, eu já tenho uma represa. Ó, hoje eu recebi uma pessoa, veio me perguntar assim, eu tenho na minha fazenda uma represa de 12 hectares de lâmina d'água. Se você já tem uma represa de 12 hectares de lâmina d'água, já existe a possibilidade de você produzir peixe. Só precisa estudar exatamente qual é a espécie que pode ser produzida nessa tua área. Qual o tipo de peixe que pode ser produzido nessa tua área? Que tipo de sistema você vai colocar aí dentro dessa sua propriedade, tá? Então, analisar isso. E isso faz parte do planejamento, ok? Vamos ver aqui. Dei soja com milho de molho aos 4 meses para os meus peixes. Morreram muitos. Será que é devido à acidez da soja? Charles, ó, o Charles Miller, 25, falando aqui que ele deu soja com milho de molho, ou seja, aquela ceva, né? Produz aquela ceva durante 4 meses para os peixes deles e os peixes morreram. Charles, eu não sei se você está aqui ainda com a gente, se tiver, já sinaliza aqui para mim. O que acontece, né? A gente vai falar muito sobre isso lá na Semana da Piscicultura Produtiva. Eu espero que você esteja inscrito no evento. Eu vou dar só uma abordagem por cima aqui para vocês hoje. Porque o nosso tema é tirar tirar planos do papel, né? Mas quando você alimenta os seus peixes com alimento que não seja ração, né? Ou seja, com milho, com soja, com qualquer outro tipo de alimento que não seja ração, o aproveitamento dos nutrientes por parte dos peixes é muito pequeno. E aí, como ele aproveita pouco, fica muito nutriente dentro do viveiro. Todos os nutrientes que ficam dentro do viveiro, eles entram em processo de decomposição, ou seja, eles apodrecem dentro do viveiro. Eu não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, faça o teste, pega um pouco de soja, de milho, aí na sua casa mesmo, coloca dentro de um copo e deixa dentro desse copo aí, ó, vários dias, vai deixando. Deixa. O que vai acontecer com esse milho, com essa soja? Qualquer outro tipo de grão que você colocar lá, pode ser feijão, pode ser arroz, qualquer alimento que você, pode ser pão, qualquer alimento que você tenha, faça o teste na sua casa. Coloca dentro de um copo com água ou de uma bacia com água. Aquele alimento que você coloca lá dentro vai apodrecer, vai ficar podre. E ele fica podre mais rápido na água do que se você deixa só na calçada, em contato com o ar atmosférico. Então, ele apodrece. E o processo de apodrecimento, ou seja, a decomposição desse material, desse alimento, soja, milho e tal, ele produz gases tóxicos. É um processo químico, é uma reação química que acontece. E esse processo de liberação dos gases estraga muito a qualidade de água, prejudica a qualidade de água para absorção do oxigênio para os peixes, então estraga a qualidade de água, logo deixa um ar, né, um oxigênio poluído para os peixes que estão lá dentro. Porque, embora seja muito básico isso que eu vou falar para vocês agora, nem todo mundo consegue entender, porque para mim é simples, porque eu trabalho com peixe há 11 anos, já vai fazer 11 anos que eu trabalho só com peixe. Então, para mim é simples essa informação que eu vou dar para vocês. Mas o peixe também respira. Assim, ó. Ele também respira. A diferença é que o peixe não respira o oxigênio atmosférico como nós.
ele respira o oxigênio que está dentro da água, né? A molécula da água não é H2O, ou seja, tem oxigênio e hidrogênio dentro da água. Então, existe oxigênio dentro da água. O peixe respira aquele tipo de oxigênio que está lá dentro da água. Só que ele não respira com o nariz, ele respira pelas brânquias ou pelas guelras, né? Como alguns costumam chamar. Se a gente polui a água, aquele oxigênio que está dentro da água fica de difícil absorção. É difícil para o peixe respirar, é difícil para o peixe ter um oxigênio bom para ele se manter ali dentro da água. É a diferença de você ter o oxigênio do campo, o oxigênio de cidades que não são poluídas, oxigênio de um sítio, de uma chácara, do que quando você vai para uma grande capital que é muito poluída, né? Se você comparar, qual é o grau de pureza do oxigênio de um sítio e grau de pureza do oxigênio lá na capital, em São Paulo. Lá em São Paulo é muito mais poluído, porque tem mais indústria, tem mais fábrica, tem mais carro poluindo o ambiente. Então, é mais difícil a gente respirar em São Paulo do que ser humano, do que respirar o campo. Para o peixe é a mesma coisa. É mais difícil do peixe respirar ar puro, oxigênio puro, quando eu tenho muito milho, muita soja, muito pão, muito qualquer coisa que você jogar lá dentro do viveiro, porque o peixe não absorve muitos nutrientes que estão ali dentro. E quando você usa a ração para alimentar, o peixe come e aquele nutriente fica, grande parte do alimento fica dentro do corpo dele. Essa é que é a diferença. Então, lá no caso como que é o nome? Do Charles, que ele falou que deu soja e milho de molho, né? Então, soja e milho podre para os peixes dele, é porque aquele soja, aquele milho apodreceram dentro do viveiro, estragaram o oxigênio, liberou gás tóxico e o peixe veio morrer por conta de concentração de nitrito, por conta de concentração de amônia. E se você vai fazer o teste que eu falei, de você pegar aquele material, grão, qualquer grão, colocar na bacia com água e deixar, em alguns dias você vai ver que aquilo lá vai ficar com fedor muito horrível, um fedor parecido com... Ai, gente, como que é o nome? Enfim, um fedor ácido, tá? Um fedor bem ácido. Então, você vai perceber que aquela acidez daquele fedor nada mais é do que o nitrogênio que está entrando em decomposição. É a amônia sendo produzida, é o nitrito sendo produzida. E aquilo é tóxico, tanto para o ser humano quanto para o peixe. Só que para o peixe está ali, em absorção rápida, fácil, direto no pulmão dele, né? Vai direto no pulmão do bicho, através das brânquias. Então, se você joga alimento de baixa qualidade, isso vai sim prejudicar o viveiro, né, a qualidade de água, mas possivelmente causar a mortalidade do peixe. E aí pode vir alguém dizer assim para mim, senhora, mas eu joguei soja, milho, qualquer ingrediente, e o meu peixe não morreu, mas estragou a qualidade de água e pode ter certeza, se você continuar fazendo isso no próximo ciclo de produção, vai ser ainda pior. Quanto mais tempo você joga milho, soja, alimento que não seja ração de qualidade, pior fica a qualidade do teu viveiro, tá? Lá no evento Semana da Piscicultura Produtiva, eu vou falar muito para vocês sobre isso, sobre aproveitamento de nutrientes, sobre digestibilidade de ingredientes. Tem um tema que vai ser na segunda-feira da semana que vem, do nosso aquecimento, que eu vou falar para vocês os ingredientes das rações, tá? Então, acompanhem todas as lives aqui dessa semana e da próxima, que a gente vai falar sobre muitos temas aqui importantes para vocês. Então, para você tirar o seu projeto do papel, primeiro, não fique esperando a hora perfeita, mas saiba fazer o planejamento que caiba dentro do seu bolso, porque isso vai fazer com que você não dê o passo maior do que a tua perna consegue suportar, com que você não comece a produzir e chegue lá no final do teu sistema de produção, você não tenha mais dinheiro. Isso vai evitar. Então, fazer o planejamento é de suma importância. Sérgio,
Dá para ser lucrativo na piscicultura e muito mais com dicas da piscicultura de alta performance, que é o nosso curso aqui, hein, gente? O Sérgio é nosso aluno. O Elton, minha angústia é saber se os peixes consomem a ração após a decantação no tanque. Não, olha, o Elton, pode acontecer que sim. Qual que é a questão aqui, ó? Não é à toa que as rações de hoje em dia, e ó, ração que eu tô falando de hoje em dia é ração de qualidade, hein? As rações são extrusadas, é o processo de fabricação da ração, ela é extrusada, ou seja, a ração precisa flutuar. É por isso que a ração de peixe precisa flutuar. Para você que é o piscicultor, ter certeza que o peixe está comendo tudo que está sendo jogado dentro do viveiro. E segundo, para que todo o volume de ração que você jogue dentro do viveiro, que, por exemplo, se acontecer de sobrar ração e a ração flutuar, beleza, você viu que sobrou, você pode ir lá e recolher aquela ração, para ela não afundar e entrar em decomposição e estragar igual soja, né? Mas também pode te ajudar. Opa, hoje sobrou, então eu já sei que eu tenho que jogar um pouquinho menos na próxima vez. Eu já tenho que ficar de olho para ver se o peixe vai comer tudo aquilo que eu estou jogando, tá? Então, para esses dois motivos serve a gente ter rações extrusadas. Essa é uma das dicas que você aprende se você for aluno Aqua Sucesso aqui, hein, gente? Identificar ração de qualidade. Itens para identificar ração de qualidade. Quais são as coisas que uma ração boa precisa ter? Aluno Aqua Sucesso sabe essa resposta. O Leon Carlos está me falando aqui no YouTube. Tem um sítio com uma represa de 16 metros, córrego de água, 2.500 peixes. Muito bom, Leon. Teria possibilidade de implantar um sistema para criar tilápias. Tem a possibilidade sim, tá, Leon? Tá? Então, tem a possibilidade, muito bem. Já tem a área, já tem a água, isso já é muito legal. O que precisa ficar... Se você já produz peixes nativos aí na tua região, muito possivelmente você vai poder produzir tilápia. Só precisa ficar de olho com a legislação no caso, tá? Não sei que região você é. Existe sim como você produzir tilápia no seu sistema também. Tá, gente? Então é isso. Se você quer produzir peixe, mas ainda está só no sonho, está só no papel, ou se você quer aumentar a sua piscicultura, mas ainda não sabe como fazer, a primeira coisa é você entender o seu negócio, conhecer a sua área, conhecer a sua estrutura e fazer o planejamento. Esse planejamento tem que caber dentro do teu bolso. Você tem que ter dinheiro para começar e concluir uma safra, por menor que seja essa safra, por menor que seja esse ciclo de produção. Mas eu tenho um viveiro gigante, é um só, eu só tenho dinheiro para produzir 5 toneladas de peixe. Então, começa produzindo com as 5 toneladas de peixe e amanhã, né, faz uma safra, tira dinheiro, aumenta um pouquinho na próxima safra, tira dinheiro, aumenta um pouquinho na próxima safra, tira dinheiro, tá? Porque assim você vai sempre ter eficiência no seu ciclo de produção. É assim que você vai conseguir escalar, fazer a sua piscicultura ficar mais rentável, mais lucrativa, fazer mais dinheiro. Porque não adianta você começar a produzir, imagina, você começou lá, deu pasto para o boi, chegou amanhã ou depois, o boi ainda não está no peso de abate e acabou o pasto. Você vai fazer o quê? Peixe é a mesma coisa. Está engordando na ração, não atingiu o peso de abate, acabou o dinheiro para comprar a ração. Vai fazer o quê? Se você para de alimentar, quanto mais tempo você deixa o peixe sem alimentar, mais tempo você demora para fazer o peixe chegar lá no peso de abate. Então, qual que é o primeiro passo? Conta lá quanto de dinheiro você tem e dentro desse dinheiro que você tem é a conta que você vai fazer para saber quanto de peixe você pode produzir na primeira safra para saber quanto de ração você vai ter, conseguir comprar ao longo dessa primeira safra e depois você vai ampliando o seu negócio. Araguari, Minas Gerais, legal. Tenho alunos aqui de Araguari. Araguari, ótimo lugar para se produzir tilápia. Área mínima para implantação de sistema. Cláudio, em qualquer tamanho de viveiro você pode implantar a piscicultura, tá?
o que vai fazer o que vai definir o tamanho da área de implantação é o volume de água que você tem disponível na sua propriedade, tá? Diferente do que muitas pessoas podem pensar, a gente não constrói primeiro o viveiro. A gente primeiro vê qual é o volume de água disponível eu tenho na minha propriedade. Em cima do volume de água disponível na minha propriedade, é que eu faço o dimensionamento do tamanho da área. Agora, qual a área mínima para implantação de sistema? Qualquer tamanho de viveiro. Qualquer tamanho de viveiro. Você tem um viveiro de 100 metros quadrados, dá para produzir peixe em 100 metros quadrados. A diferença é que você vai ter mais ou menos rentabilidade, né? O mais lucro, menos lucro, tá? Então, eu gosto de comparar. Eu posso ter um mercadinho, uma portinha de mercado ou uma grande rede de supermercado. Os dois vão dar certo, os dois funcionam, os dois dão certo. Um fatura mais que o outro, tá? Então, é qualquer tamanho. Beleza, gente? Então, gostei muito de estar aqui com vocês. Se vocês estão com o projeto de piscicultura de vocês no papel ainda, vamos começando a pensar em tirar esse projeto do papel. Quero ver muita gente produzindo peixe. E para quem já produz, vamos estudar, encontrar maneiras de planejar e planejar estratégias para fazer com que você consiga ampliar a sua capacidade, a sua eficiência produtiva e a sua área de produção, se for o caso, né, e você tiver disponibilidade para ampliação. Gente, essa foi só a nossa primeira live da semana de aquecimento para a piscicultura produtiva, que vai acontecer nos dias 12 a 16 de julho. Se você ainda não está inscrito nesse evento, que é gratuito, então não tem desculpa para você não participar, tá? Se você quer aprender, ter um sistema de produção de peixes produtivo, eficiente, participa desse evento, porque lá no evento, só quem estiver lá, né, junto com a gente, interagindo junto com a gente, participando, que são as pessoas que são realmente comprometidas em fazer a piscicultura ser produtiva, é que vão aprender coisas que eu não falo aqui nas lives, tá? Então, lá é um conteúdo totalmente exclusivo. Então, se você quer ter uma piscicultura produtiva, não deixa de se inscrever. O link tá na bio do Instagram, tá aqui no chat do YouTube, tá aqui no chat do Facebook. Você só precisa colocar o seu nome, colocar o seu endereço de e-mail, coloca o e-mail que você acesse, né, para você receber as informações lá, e já está inscrito. Fica ligado para não perder a data do evento, que é de 12 a 16. E o evento acaba, dia 16 é o último dia do evento. Se você não assistir dentre desses dias, né, 12 a 16, você não assiste mais, tá? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. E amanhã a gente se encontra novamente para falar sobre um obstáculo, sobre uma barreira que atrapalha muito você que é piscicultor, você que quer começar a sua piscicultura, em ter uma piscicultura produtiva. Então, eu espero vocês aqui amanhã às 19 horas no horário de Brasília, aqui nesse Insta, no Face, no YouTube, e já aproveita, me ajuda. Clica no aviãozinho aqui, comenta com seus amigos, compartilha com as pessoas que já produzem ou que querem produzir peixe. Chama as pessoas para participarem dessa semana de aquecimento, chama as pessoas para participarem do nosso evento Piscicultura Produtiva nos dias 12 a 16 de julho. E eu espero vocês amanhã às 19 horas no horário de Brasília. Tchau, tchau, pessoal!